Continuamos na saga de recomendações para o Lista de Treves e hoje vamos falar de uma coisa que eu não gosto nada, que são contos. Isto vai ser uma espécie de, para quem queira ler contos no Lista de Treves, vai ser uma espécie de aquecimento para o N Histórias, que é um dos meus projetos de contos, ahm, mas que decorre durante o mês de novembro. Portanto, falando de contos, eu tenho que sempre falar de, da Fábrica do Terror. Não é por mais nada, mas é porque eu gosto daquilo que eles estão a fazer. Tem feito um, acho que tem feito um trabalho espetacular no que diz respeito a dar voz ao terror, maioritariamente em contos, de autores portugueses. Portanto, os melhores contos da fábrica, o primeiro e o segundo, que entretanto já saiu. O livro da Liliana Duarte Pereira, Morte e Outros Azares, que eu já podia ter falado no último vídeo em que falava de autoras, mas eu quis juntar as recomendações de livros em português todas juntas. Eu já li o livro da Liliana e gostei bastante. Eu acho que eu vou falar melhor sobre ele nas minhas leituras de julho. Foi o mês que eu li, acho que foi julho que eu li, foi julho a agosto. Está num deles. Eu, quando estiver a editar, já sei em que vídeo é que isso saiu e, portanto, depois meto na descrição em que vídeo é que eu falo mais sobre esse livro. Algumas outras antologias de contos de autores portugueses que eu tenho no meu radar é o Sangue Novo, que foi editado pelo Pedro Lucas Martins, e também ah, uma antologia portuguesa, Sangue, que foi publicado pela Trabaruna. Estão os dois, já, desde que foram publicados, estão no meu radar, mas ainda não aconteceu virem para as minhas estantes, e, portanto, ainda não aconteceu serem lidos. E um livro que saiu agora há pouquíssimo tempo pela, pela Barca, ahm, A Volta no Caixão, do Pedro Lucas Martins. Também é um livro que acho que é perfeito para quem gosta de horror. E são estas algumas recomendações em português, mas tenho mais coisas de contos para falar, como por exemplo alguns dos meus livros favoritos. Eu adoro ler contos góticos, portanto, uma das antologias que eu mais gostei de ler foi o The Oxford Book of Gothic Tales. Foi assim que muitas das autoras que eu falei no vídeo anterior, especialmente aquelas mais antigas do século XIX, século XVIII e XIX, que vieram parar às minhas estantes, porque eu li este livro e pensei, agora tenho que ler mais coisas destas autoras, eu tenho que saber mais. Famous Last Words. Books of Blood, do Clive Barker. Para quem gosta de um terror um bocadinho mais gráfico e violento, eu gosto da escrita do Clive Barker, apesar de não ser sempre o tipo de horror que gosto de ler. Um, Gostei muito do Let the Old Dreams Die, do John Adric Lindqvist. Ele é mais conhecido pelo livro Let the Right One In. Por acaso também gostei bastante. Mas não sei porque estes contos estão ali um danarinho acima do, do livro em questão. E ainda estou chateada por as edições americanas e as edições inglesas terem contos diferentes. Não têm todas os mesmos contos. Já li o livro há uma série de tempo e ainda continuo chateada com o assunto. Um, The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson. Eu digo sempre, sempre que falo de contos, eu tenho que falar na lotaria da Shirley Jackson, porque foi um conto controverso. E eu acho que hoje em dia as pessoas ainda conseguem ter o mesmo tipo de reação ao conto que, que as pessoas tiveram quando ele foi publicado. Espero que não ao ponto de achar que ele seja verdadeiro, mas sim, houve gente a achar que aquilo era um relato de um assunto que tinha mesmo acontecido. Portanto, acho que é tão interessante ler sobre o conto como ler o conto. Portanto, mas leio primeiro o conto e depois leio sobre ele, porque spoilers. E que ele tem mais impacto se a pessoa, o conto tem mais impacto se a pessoa não saber ao que é que vai. Do Stephen King tenho dois livros de contos que
gosto em particular é o Skeleton Crew e o Night Shift. Acho que tem um dos melhores contos que eu já li do King. Sei que há um deles que tem o The Mist também, que é uma novela. Estava a tentar recordar-me se há algum dos contos que eu queria destacar destes livros. Mas para mim, na minha cabeça, são livros de contos do King. Às tantas já não distingo um livro do outro, mas sei que estes são os meus preferidos. Bom, em termos de antologias, contos é sempre aquela coisa fantástica que a pessoa pode sempre experimentar ler antologias. Algumas que eu tenho nas minhas estantes e que deveria ler um dia destes. Por exemplo, American Supernatural Tales, editado e introduzido por S.T. Joshi, que é um americano que tem umas coisas interessantes sobre horror. Eu também gosto bastante, aliás, eu acho que já falei, tenho que falar todos os anos sobre estas, desde que eu os conheço, que tenho falado sobre esta coleção do The Valancourt Book of Horror Stories. Eu não vou falar sobre os dos contos vitorianos de fantasmas, porque esses são os de Natal e eu vou guardar isso para a época dos arrepios natalícios. Mas o The Valancourt Book of Horror Stories tem uma coleção muito interessante de contos, com umas capas muito assustadoras também. Depois, dentro do. Já falei no último vídeo, mas quero dar destaque aqui, por exemplo, a três títulos que eu estou mega curiosa por ler: do The British. Como é que é? British Library, Tales of the Weird. Até já não me lembrava do título, meu Deus. Cornish Horrors, Tales from the Land's End. Eu adoro a capa deste livro. Eu quero saber o que é que aquele pássaro vai fazer, até porque eu já li várias coisas de terror com pássaros, em particular os pássaros da. Agora esqueci-me do nome da autora, a autora do Rebecca. Mas existe um outro autor que por acaso foi publicado pela Valancourt que tem várias coisas com pássaros e a pessoa começa a olhar para os animais de maneira diferente. O próximo livro que eu vou falar é efetivamente. Eu não aprecio muito insetos, portanto, este vai ser um livro interessante de ler. Crawling Horror, Creeping Tales of the Insect Weird. Eu não aprecio insetos, portanto, isto vai ser muito interessante de ler. Mas eu já li um livro de terror com ratos, chamava-se, é um título muito original, Rats. E até foi uma leitura interessante. Também existe um conto do King com ratos que é simplesmente horrível. Mas eu gostei do conto. É horrível aquilo que acontece. Portanto, é isto que eu espero que este livro me traga. Que eu gosto daquilo que leia, apesar de ser horrível aquilo que vai acontecer. Que de terror às vezes é um bocadinho isso também. E por último, Our Haunted Shores, Tales from the Coasts of the British Isles. Eu não sei porquê, tenho um certo fascínio com praias, mas em particular com faróis, com farol. É isso que eu estou à espera deste livro, histórias que tenham um farol. Ainda da British Library, também estou muito curiosa com Penny Bloods, Gothic Tales of Dangerous Women. Gótico, personagens femininas, sounds good. Sounds very, very good. No meu radar estão o The Scotland Strange. The Scotland Strange. Scotland the Strange Weird Tales in a. Como é que se lê este título? The Scotland Strange Weird Tales from Story. What? Estou a ter um problema. Eu não consigo ler o título deste livro. Basicamente são histórias estranhas que se passam na Escócia. Não consigo ler o título. Ah, o da Irlanda é muito mais fácil. Uncanny Ireland. Otherworldly Tales of the Strange and Sublime. Isto é legível, o outro não é legível. E ainda Halloween. Classic Stories from the Season of Samhain. Eu preciso deste livro. Aliás, eu preciso destes três livros. São The Gilded Nightmares, da British Library.
Outros livros de contos que estão no meu radar, e por acaso estes até fazem a dobradinha com o outro tema do Lester Davis deste ano. Weird Women, aliás, Classic Supernatural Fiction by Groundbreaking Female Writers, de 1852 a 1923, editado pela Lisa Morton e Leslie S. Klinger. Eu acho que existe um, uma outra antologia que foi publicada a seguir a esta, que eu também tenho interesse, e depois uma outra. Women's Weird, Strange Stories by Women, 1890 a 1940, editado por Melissa Edmondson. Um, Basicamente, tudo que seja histórias estranhas, escritas por mulheres, tem que estar no meu radar. Hum. E é por essa razão que 19 Claws and a Blackbird, da Agostina Basterica, está no meu radar, como Craft, Stories I Wrote for the Devil, da Ananda Lima, também. Ghost Roots, de Pemi Aguda. E Ghostly, A Collection of Ghost Stories, de Audrey Niffniger. Acho que é assim que se diz o nome da senhora, posso estar enganada. E pronto, é isto. Eu podia estar aqui horas a falar de contos, mas acho que posso guardar isso para quando for o N Histórias ou o próximo Abel Contos Mil, ou quando tiver lido mais livros de contos. Aí depois poderei. Aliás, eu já deveria fazer, era um vídeo a falar sobre os últimos livros de contos que li e que gostei de ler nos últimos anos, que eu acho que já não faço um update assim a falar em maior detalhe já há algum tempo. Hum. Anotar a ideia para o próximo, a próxima vez que for gravar vídeos. Já conheciam alguns destes livros, ficaram curiosos com outros, conhecem livros de contos que eu deveria conhecer? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.